Para quem não me conhece, eu gosto muito de observar, né, as coisas ao meu redor, vivenciar. Eu acho que é a melhor forma de pregar, falar, trazer a mensagem. A melhor forma é vivendo, né? Você vivenciando, experimentando as coisas ao redor, observando tudo que está ocorrendo, né? Então eu sempre no início eu gosto de trazer uma visão minha, alguma coisa que aconteceu comigo, e dali eu trago alguma reflexão. E não foge muito disso, né? Nessas semanas, nesses meses, coisas maravilhosas, coisas importantes têm acontecido na minha vida, né? E uma dessas coisas maravilhosas foi a minha promoção no meu trabalho. Olha, que bom, né? É muito bom. Isso é muito bom, né? É momento de felicidade, né? Momento de, uma notícia dessa, a gente comemora, né? Eu em particular, quando os meus amigos, as pessoas me contam sobre, principalmente trabalho, que conseguiu, avançou, tá progredindo, eu fico muito feliz, né? Eu fico muito alegre. Então, eu estou muito alegre, porque agora é comigo, né? Essa situação. E aí eu fiquei observando, falei assim, poxa, que legal, observando toda a minha trajetória, observando tudo que está acontecendo, né? Falei, poxa, Deus é bom, né? Valeu todo o esforço, valeu todo o empenho, tem valido isso, né? Sempre. Só que aí, né? Junto com essa alegria, veio uma onda de reflexão, né? Eu fiquei, acho que uns 10 minutos feliz, aí depois eu fiquei, acho que mais uns 30 minutos refletindo, um pouquinho, né? E essas reflexões, elas começaram a me deixar um pouquinho com medo. Porque é natural, né? Quanto maior o seu cargo, né, no seu trabalho, quanto maior as coisas que te dão, quanto maior a sua responsabilidade, maior também são as exigências, né? É o que a gente conhece, né? E vive isso. Isso é normal, é natural. E uma das coisas que eu fiquei pensando nessas minhas reflexões é o de praxe, né? Eu fiquei, poxa, será que eu estou pronto? Será que de fato me promoveram certo? Eu sou uma das pouquíssimas pessoas que às vezes dá vontade de falar assim, revê aí minha promoção, porque eu não sei se eu estou tão confiante assim, né? Porque eu não sei se vocês estão vendo uma coisa em mim que eu não consigo ver. E eu estava ali meditando, será que eu estou pronto? Será que eu estou bem? Será que eu consigo? Será que eu consigo sustentar esse novo nível? Né? E aí, observando tudo isso, eu fiquei olhando para trás, quando eu entrei lá na empresa. E aí, dá aquela sensação de que tudo era muito mais leve, né? Tudo era muito mais tranquilo, tudo era muito mais suave, não tinha cobrança, né? E aí, sem querer, essa comparação começou a minar minha confiança no trabalho. E aí, esse medo, ele começou a crescer um pouquinho, e aí eu já não estava conseguindo ver mais futuro na minha empresa. Olha só, em pouquíssimo tempo, uma notícia boa, eu já viajando na ideia, né? E eu já olhando e falei, meu Deus, eu não sou capaz, eu não consigo. Já fiquei, né, bem tenso, né, bem com medo. E aí eu estava conversando com a Fê em casa, eu sempre conto isso para ela. Também orando muito para Deus, falando assim, Deus, olha, eu não sou tão capaz assim, o Senhor vai ter que me ajudar mais ainda. E aí eu fui entendendo uma questão, né? Deus foi me mostrando uma questão que é o seguinte, a vida ela é uma jornada, né? A vida toda ela é uma jornada. E cada etapa tem seu propósito, tem o seu tempo. E se a gente não viveu tudo que a gente ainda tem para viver, por que a gente vai parar? Né? Ou pior, por que a gente vai voltar atrás das coisas? Foi assim que Deus começou a me mostrar um paralelo. Agora saindo do terreno, Deus começou a me mostrar um paralelo mais voltado para o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com o nosso Pai. E essa reflexão, essa questão, tudo isso me levou a uma história e que me levou ao tema de hoje, que é não pare no meio. Amém? Eu quero ler com os irmãos, né? Eu gosto sempre de falar, anotem aí para você ler na sua casa, né? Para você ler todo o contexto, se você tiver mais curiosidade, para você entender, ver na sua versão, né? Mas a gente sempre traz aqui, coloca ali na frente, e também a gente sempre anota, se você quiser depois também, eu posso te passar tudo que a gente leu aqui, tá bom? Então sempre confiram nas suas casas. A gente vai ler Números, o capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Tá bom? Números 14, do versículo 1 ao 4. Aí, diz o seguinte, ó.
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Amém? Refletindo sobre a minha vida aqui na terra, eu percebi um paralelo com a nossa jornada com Cristo, a nossa jornada espiritual. Quando o assunto é fé em Deus, nós temos uma tendência, todos nós, temos uma tendência de desistir diante da dificuldade. E aí a gente pode falar, a gente tem uma tendência de voltar para o Egito, né? A gente tem, é natural. O trecho que a gente leu, livro de Números, a gente vai ver, se você na sua casa você lê, você vai ver que Números ele vai tratar sobre a peregrinação dos israelitas lá pelo deserto, depois da liberação do Egito. Então, depois do Êxodo, aí você vem para Números, e aí você vai ter essa peregrinação. Ele leva esse nome, por curiosidade, por conta dos dois censos que tem, um no primeiro capítulo e um no último capítulo. Então, ele leva esse nome de Números por conta disso. Mas o foco principal, o conteúdo principal de Números é a história de um povo a caminho da terra prometida. Essa terra prometida é Canaã, né? Terra que Deus já tinha prometido lá para Abraão e seus descendentes, numa aliança eterna, isso lá em Gênesis, né? Então a gente está nesse momento, junto com eles, peregrinando pelo deserto, tá bom? E os capítulos 13 e o 14, a gente leu o 14, né? Mas o 13 também, junto com esses dois, eles marcam um dos momentos mais críticos, assim, e são vários, né? Mas é um dos momentos mais críticos desse povo. Porque depois que eles chegaram à fronteira de Canaã, Moisés ele enviou 12 espias, um de cada tribo, né? Ele enviou 12 espias lá para investigar Canaã. Eles estão indo para lá, então já manda 12 para ver como é que está a situação, né? E aí, eles voltaram. 10 deles trouxeram um relatório completamente triste. Falou assim, olha, a terra é boa, a terra é fértil, é legal, só que os habitantes lá são muito fortes, as cidades são gigantes, são fortificadas, e ainda tem um porém aí, galera. Tem gigante lá, então ferrou, viu? Já era. 10 falaram assim. E só 2, né, que nós já conhecemos, Josué e Caleb, trazem um relatório com uma perspectiva baseada na fé. Ele falou assim, olha, a terra é boa. E se o Senhor se agradar da gente, Ele vai dar a terra, e é isso. Esse foi o relatório dos dois. E aí, não é difícil de imaginar, né? Você acha quem que o povo deu ouvido? Né? Para a maioria, né? Para os 10. Eles acreditaram no relatório negativo. E aí entra o capítulo que a gente leu, bem no início. E aí o medo tomou conta, e eles começaram a chorar. E não choro, né? Um choro de alegria, não é choro de felicidade, não, choro de desespero, de angústia. Eles estavam no meio do deserto, eles não tinham casa, não tinham lar, só estavam peregrinando, viram uma dificuldade na frente e começaram a ficar aterrorizados, com medo. As mesmas pessoas que viram os milagres. As mesmas pessoas que foram libertas pelo poder de Deus lá do Egito. A gente conhece a história das 10 pragas, abrindo o mar, né? E mesmo assim, vendo tudo isso acontecer, sendo libertos, eles olharam para uma dificuldade e duvidaram do poder de Deus. Olharam para as coisas terrenas e falaram, olha, não dá, aqui para frente não rola mais. Eles começaram a olhar para trás, olhar lá para o Egito. E aí a gente vê um padrão humano. Eu acabei de falar do meu caso, um caso, né, bobeirinho aqui do meu trabalho, na qual eu já comecei numa questão que não tinha problema, eu criei um, né? Já não tem muito problema, eu vou mais um aqui na minha mente. Aí eu criei um problema e aí eu comecei a olhar para o passado, a mesma coisa desse povo. Começaram a olhar para o Egito e começaram a ter incerteza do futuro. Começaram a olhar para o passado e achar que o passado, onde eles estavam, era Porto Seguro, era um lugar bom, esquecendo que, na verdade, era um lugar de cativeiro, um lugar de escravidão, um lugar de opressão.
o povo ele ainda piora, né? Porque aí o povo, como a gente leu, ele começa a acusar Deus de má fé. Por mais que não esteja, né? Na verdade está bem explícito, né? Mas por mais que às vezes passe batido, quando a gente lê, o povo acusa Deus de má fé. Acusa Deus falando assim, esse Deus está de brincadeira com a gente, né? Tirou a gente de lá, prometeu algo, botou a gente no deserto para matar a gente. Está tirando sarro com a minha cara. E eles esqueceram que eles foram libertados pela graça, de graça. E também da promessa divina. Eles esqueceram desses 2 pontos. Começaram a planejar uma rebelião. E aí na mente deles também, eles estavam planejando uma rebelião contra homens, né? Não, vamos deixar Moisés, vamos deixar Arão, vamos escolher um entre a gente, o melhorzinho aí, o que está mais, né, na causa, né, para ir embora, e vamos botar esse cara como líder. Eles estavam achando que eles estavam fazendo essa rebelião contra Moisés e Arão, mas na verdade, eles estavam contra Deus. É isso que eles não percebiam, eles estavam contra o próprio Deus. Eles estavam naquele momento simplesmente falando, olha, eu rejeito a aliança que o Senhor fez. Eu deixo para lá tudo que o Senhor prometeu para mim, eu não quero mais isso. Vamos parar aqui agora, rapidamente. Eu quero que a gente reflita um pouquinho. Não parece uma história muito similar com coisas que a gente já vive? Será que a gente já não faz isso? Será que a gente já não fez isso? Será que a gente não está vivendo isso? Será que a gente não está olhando para um problema, uma situação, e quer voltar para onde a gente estava? Quer voltar para o velho homem? A natureza humana, a nossa natureza, os nossos desejos, eles entram em choque a todo momento com a vida espiritual. Deus nos chamou. A gente sabe disso, a gente fala muito aqui na base, nas pregações. Aqui, esse ano inteiro a gente tem falado sobre ID, de diversas formas. A gente tem falado sobre missões de diversas formas. Agora, quase todo culto é um culto de missão. Basicamente, se você prestar atenção, está sendo assim. E a gente tem falado sobre o ID. Deus nos chamou para uma nova existência. Deus nos libertou daquilo que nos escravizava. Nós vivemos a presença do Senhor de uma forma assim maravilhosa. A gente presenciou coisas que a gente pode falar assim, não é possível. Só Deus mesmo. A gente presenciou. E aí Deus vira e fala assim, olha, está aqui, uma missão para você, é o ID. Você presenciou tudo isso. Agora eu quero que você espalhe tudo o que você viu. Eu quero que você espalhe tudo o que você conhece sobre mim. E continue aprendendo, né? Só que, quantas vezes, no meio do caminho, nós não achamos um obstáculo, não achamos uma dificuldade. É aí que a gente olha para trás. Olha para o velho homem. Olha para a velha natureza, porque a gente deixou para trás. Aí a gente olha, começa a olhar aquela liberdade, achando que aquilo era liberdade. Só que ela é uma liberdade, quer dizer, na verdade ela é uma prisão disfarçada de liberdade. Tem uma música da banda Resgate, que ele tem um trecho que ele fala assim, ó, veio uma verdade para me libertar, e uma liberdade que nasceu para me prender. Ou seja, a liberdade que a gente acredita que é a liberdade na qual a gente olha e o mundo fala, não, isso aqui você é livre. Essa liberdade, ela é uma liberdade falsa, porque ela te prende. E a verdadeira liberdade que só Deus pode dar, ela te salva de fato, ela te, de fato, liberta, né? Ela de fato te tira dessa prisão. Só que é fácil esquecer isso. É fácil. Enquanto a gente está na caminhada, enquanto está nos problemas, é fácil esquecer isso. E aí, a gente pode chamar esse momento de um meio do caminho, como eu falei. É o meio do caminho. Por quê? Porque aqui, no meio do caminho, já não sentimos o mesmo entusiasmo de quando a gente iniciou. E, no meio do caminho, a gente não consegue ver ainda o nosso destino final. Eu não sei vocês, mas assim, tem as pessoas que falam, eu não gosto de segunda, eu não gosto da sexta, eu não gosto da quarta. Por quê? Porque a quarta-feira é a metade da semana, você já trabalhou muito e vai trabalhar mais. Você entendeu? É o meio do caminho. É aqui. É como se fosse uma questão que começa a misturar as lembranças. Para aquele povo, naquele determinado momento, eles tinham lembranças falsas,
com falsos confortos do Egito. E eles misturavam essas lembranças com a promessa de Canaã. Então eles estavam num mix de informações. Só que esse mix de informações começou a gerar dúvida, começou a gerar medo. E distorceu as coisas. Distorceu a realidade. É como se fosse de fato um corredor longo. Eu não sei, em casa a Fê já me contou isso e às vezes eu faço também. No escuro, lá tem um corredor, não é tão longo, mas assim, a gente sai da porta ali, né, e já tem a porta do banheiro aqui. Mas imagina um corredor grande. Você acabou de sair de um lugar que você conhece, está tudo bem, está tudo certo. E aí você tem uma outra porta, um corredor escuro. Você tem uma porta lá. Na metade já começa a te dar um calafrio. Você fala, nossa, o que será que tem ali, né? E aí a vontade que dá não é de abrir mais a porta, é voltar. Às vezes eu saio ali, eu passo, eu sei que não tem nada em casa. Mas às vezes eu passo e falo, nossa, já pensou, tem algum, sei lá, um cachorro? Não sei, às vezes passa na cabeça. Ah, será que tem um bicho aqui? Aí, nossa, aí dá aqueles arrepios, aí você não tem mais vontade de ir. É a mesma coisa. Você tem uma vontade de voltar na metade. E esse foi o erro de Israel. Não tem nada a ver com terra. Esquece terra. Não estou falando de material. O erro de Israel não foi aceitar ou recusar uma terra física, mas foi rejeitar a fidelidade de Deus, que já tinha provado a presença dele de várias formas e de várias vezes, e incansavelmente. O problema não era um retrocesso geográfico. Não era pegar e não, vamos voltar para cá. Não tem nada a ver com isso. O problema era um retrocesso espiritual. Eles queriam abandonar as coisas, negar a aliança e tentar redefinir, na verdade, a nova identidade dele fora de Deus, fora dos planos de Deus. Era isso, não tem nada com terra. E aí eu volto a perguntar, para a gente refletir mais. Quantas vezes a gente não pensa em desistir de tudo? Às vezes, eu falo um pouco por mim. Às vezes, já falei isso, né? A gente trabalha bastante, tanto aqui na base e no terra. E às vezes cansa sim, normal, natural, vai cansar. E às vezes eu pego num devaneio assim, e falo, nossa, lembra como era bom quando eu não tinha nada para fazer? Quando eu só tinha que ir para a igreja e ver as outras pessoas fazendo as coisas, e ir ali com eles e tal. Às vezes a gente se pega nesses momentos. Ai, lembra quando eu não ia para a igreja? Lembra quando eu não prometi isso? Lembra quando eu não falei aquilo? A gente se pega nessas histórias. E querendo ou não, você pode estar pensando, olha, talvez fosse melhor eu voltar, talvez fosse melhor eu largar, talvez fosse melhor eu ser só crente de banco, ficar escondido, não fazer nada. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, o meio do caminho não é um erro, não é algo que você precisa corrigir, não é o meio do caminho que você vai corrigir. Porque não tem como você chegar no seu destino se você não passar pela metade, certo? Você tem sempre um objetivo, um ponto. Entre dois pontos existe um meio. É natural, normal. Não tem como você chegar numa maturidade, não tem como você chegar num relacionamento com Deus se você não caminhar para isso. E existe um meio do caminho. Então ele não é um erro. Só que a gente precisa alcançar o objetivo de passar ali pelo meio. Falando, eu preciso passar por aqui. O grande ponto é que, neste momento, parece que não tem volta. Parece que, quanto mais você anda, parece que não acaba. É igual dirigir na rodovia. Você pega ali, a rodovia ela está subindo, você não está vendo nada, né, da rodovia, só normal. Quando ela pega e sobe, ela dá aquela viradinha, aí você vê aquela estrada fazendo assim, e aí você olha e fala, meu Deus do céu, não tem mais fim. Acabou, vai e vai. E aí não tem como você mentalmente botar um ponto, né? Vou colocar um ponto aqui de referência e tal. E mesmo assim, mesmo que você consiga, você vai chegar lá e ver que ainda tem mais, né? O problema é que quando a gente chega ali no meio do caminho, parece exatamente isso, parece que não tem mais fim. Você olha para trás, não vê mais de onde você veio, olha para frente, não vê para onde você está indo. Só que Deus, ele nos lembra algo com muita clareza, e a gente vai ler isso. Ele lembra uma coisa, que nós não fomos chamados para retroceder, nem para ficar parado. Nós fomos chamados para resistir, perseverar
e continuar a nossa caminhada. Eu quero ler com os irmãos, para a gente deixar isso evidente. Hebreus 10, o versículo 36 ao 39, tá bom? Hebreus 10, 36 ao 39. Fala assim, ó. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? A carta de Hebreus foi escrita para os cristãos judeus. Por quê? Porque esses cristãos, eles estavam passando por perseguição, pressão social. Era tudo questão ali da sociedade judaica. Eles estavam sendo pressionados. E eles estavam sendo tentados a abandonar a fé que eles tinham em Jesus. Eles queriam, pensavam, cogitavam em voltar para a religião normal, ali para o judaísmo, para evitar esse tipo de desconforto. A fé que eles tinham em Jesus custava e estava custando muito caro. E a tentação que eles tinham de desistir era muito alta. E aí o autor ele escreve essa carta para lembrar que Jesus ele é superior a tudo. E aí ele fala, Jesus é maior que os profetas, mais glorioso que os anjos, mais fiel do que Moisés. E o sacerdócio de Jesus supera o de Arão, porque ele é o sacrifício definitivo. Então, de certa maneira, o autor está falando assim, olha, não precisa, Jesus é superior a tudo, não tem necessidade de voltar para trás. Se voltarmos, perdemos Jesus. E aí note que nós lemos aqui, que o autor ele deixa claro que existe um nós e um eles. Ele fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Né? Existe um nós e existe um eles. Ou seja, existe o retrocesso e existe o avanço pela fé. E ele ainda usa Abacuque 2:4 como uma referência de fidelidade. Ele fala, o justo viverá pela fé. E ele alerta que, olha, se você recuar, se você voltar, você está desagradando a Deus. Você está deixando Deus triste nessa situação. Isso tudo, de certa forma, era assim, olha, a salvação, ela não é só um momento inicial, exige fidelidade contínua. Não adianta só, eu sou salvo e amém, é isso. É fidelidade, dia após dia, continuidade. E a gente precisa reconhecer isso, de uma vez por todas. Desistir no meio do caminho não é abandonar a missão. Desistir do meio do caminho é abandonar Deus. Se você diz que você ama a Deus e desistiu de fazer o que você tem que fazer na sua vida, você não abandonou a sua missão. Você abandonou Deus. Você deixou de lado. A gente precisa saber, ter isso na cabeça com uma ciência gigante. Não dá para fugir disso. É como se o Espírito Santo estivesse falando aqui para a gente assim, olha, você já enfrentou muito. E você vai passar por mais um pouquinho ainda. E vai ter provação. Não estou negando. Mas persevere. A promessa ela é certa. É verdadeira. Cristo vai voltar. E Ele não vai tardar. Ele tem um momento certo. Então ele fala, olha, viva pela fé. Não pelas circunstâncias. Não desista, vocês não são do tipo de que recua. Vocês são do povo do que crê. E é aí, por crer, são salvos. Seguir em frente, meu irmão, não é uma teimosia ou uma obstinação cega. Se alguém falar que sua fé ela é uma obstinação cega, não é. E também não é teimosia. Seguir em frente é confiar conscientemente em Deus. Quando a gente fala sobre preservação da vida, a gente já sabe que seguir em Deus e ter fé em Deus, que a nossa vida será preservada, não é a nossa vida aqui. Não se trata de vida terrena, é de salvação da alma. Falamos já sobre isso. É salvação da alma. Então por que Israel chegou nesse ponto de desespero então?
Por que um povo que tinha vivenciado milagres, viu as pragas, viu o mar vermelho se abrir, eu acho que de todos, né? O mar vermelho, para mim, seria o maior milagre, né? Desses aqui. Um povo que viu tudo isso, que viu o maná cair do céu, meu irmão, é comida caindo do céu. É sério que você não acredita ainda? É sério que você ainda está temente nessa situação? E a resposta que eu imaginei, inventei um termo aqui, depois vou fazer um dicionário de termos. Eu inventei um termo aqui para dar uma resposta. É erosão da memória espiritual. Erosão da memória espiritual, ou seja, está acabando com a memória espiritual. E quando a gente vê isso, a gente tem três coisas que começam a acontecer na nossa mente. O primeiro ponto dessa erosão aqui é justamente a distorção da memória. A distorção da memória. Vamos voltar lá para o povo. O Egito não era bom. Não era. Era escravidão bruta. Opressão sistemática. Eles tinham que trabalhar sobre o sol escaldante e, não tem descanso. E nem remuneração. Só que a nossa mente, a mente deles, naquele momento, teve uma tendência ali. E é uma tendência que a gente passa, algo perigosíssimo. Romantizar o nosso passado. Romantizar o passado em detrimento do futuro, que a gente não conhece. Vamos ler Números 11, versículos 5 e 6. Ainda o povo. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser, absurdo, a não ser este maná. Quer ver uma ironia nesse texto? Eles falam de peixes e comidas de graça. Só que eles estão se esquecendo um ponto muito importante aqui. Eles esqueciam que eles pagavam. Só que eles pagavam com sangue, pagavam com suor, pagavam com lágrimas, por cada pedaço que eles comiam. É a memória seletiva. Ela apagou os gemidos do açoite. Ela apagou a dor do açoite. E ela amplificou o sabor dos temperos. Eles estavam com tudo invertido. E na nossa realidade, nos dias de hoje, quando o compromisso com Cristo te exige renúncia, quando o compromisso com Cristo, você observa no seu relacionamento, no seu trabalho, nas escolhas que você tem para fazer na sua vida, que você percebe que você tem que renunciar a algumas coisas, a gente começa a idealizar a nossa vida antes da conversão, antes de conhecer Cristo, antes de viver a liberdade. A gente lembra dessa liberdade, dessa diversão sem limites, mas a gente esquece da ansiedade que a gente passou, das noites em claro, do vazio existencial que habitava no meio do nosso peito. A gente só lembra do que era bom e esquece do que a gente passou. É a memória distorcida, ela faz acreditar que a gente era feliz, quando na verdade a gente era só, não sabia, não tinha a ciência das consequências dos nossos atos. A gente não tinha essa ciência. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens que olham para a sua rede social e olham para o seu passado e começam a ver, falam, nossa, eu estou com uma nostalgia, uma sensação gostosa, né? E aqui, não é nostalgia, não é uma sensação de saudade do pecado, não. Não do pecado em si, mas é
a pessoa ela sente falta, na verdade, ela quer largar e deixar de lado decisões que agora ela passa a tomar para a sua eternidade. Você já parou para pensar nisso? Que cada ação, a partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, que cada ação que você toma é uma decisão da sua vida na eternidade. E lá no passado, a gente não tinha essa preocupação. A gente não tinha essa ciência do que a gente fazia. Segundo ponto. Nessa erosão da memória, surge a paralisia da decisão. Os espiões trouxeram os relatórios. E os 10 falaram, olha, tá ruim. Os 2, não, gente, pelo amor de Deus, se Deus quiser, vai ser nosso. E aí eles tinham 2 opções. Não tem? 2 opções. São 2 relatórios diferentes, 2 opções. Uma era clara. Avança. Segue. Vamos embora. E a outra era mais forte para eles. Recua. Mas por medo. E o que eles fizeram? Ficaram paralisados. Lá, quando a gente leu Números, o versículo 14, versículo 1 e 2, ele fala, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. Em vez de tomar uma decisão baseada na fé, eles preferiram se juntar. Vamos chorar, galera. Vamos ficar todo mundo mal agora. Vamos cair aqui. Vamos bater o pé, vamos fazer birra. E ainda, procrastinação disfarçada de vamos analisar a situação, galera. Vamos sentar aqui e pensar bem no que vamos fazer. Deixa eu te falar um negócio. A indecisão prolongada, ela é em si uma decisão. Olha só que engraçado. Você decidiu não decidir. Você deixar as coisas para o passado, você decidiu não fazer nada. Você decidiu deixar as coisas do jeito que estão, e vamos embora, e deixa assim, e vamos, né? E Jesus, ele foi direto sobre essa questão, lá em Mateus 12, 30. Vamos ler. Mateus 12, versículo 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. A aparente zona de conforto, né, essa indecisão, ela é um retrocesso disfarçado. Parece que você está parado, mas você está regredindo. Vamos analisar a situação? Você não está fazendo nada. Você só está regredindo. E quantos de nós não vivemos num estado constante de, eu vejo isso depois. Principalmente quando o assunto é dedicação para Cristo. Pô, irmão, traz uma palavra. Deixa isso aí, vamos ver. Vamos combinar. Anota lá, vamos combinar. E vai deixando. Ou quando Cristo fala, o Espírito Santo fala diretamente com você, e você, vamos pensar, né? Vamos sentar, analisar. Deus te chama muitas vezes para um ministério. Deus te chama muitas vezes para fazer algo e você fala assim, não é a hora certa ainda. Não deu meu horário. Às vezes é um casal que se sente chamado para ser mais ativo dentro da igreja. Só que aí a desculpa é, a gente vai estar mais ativo na igreja quando as crianças crescerem. Não, a gente vai estar mais ativo na igreja quando a nossa situação financeira melhorar. Não, a gente vai estar mais ativo na igreja quando eu tiver um pouquinho mais de tempo. Deixa eu só melhorar aqui meu trabalho. Às vezes é um profissional que reconhece que o seu trabalho, o ambiente em que ele vive, vai contra todos os princípios cristãos e contra os princípios morais. E mesmo assim, eu vou ficar aqui porque só por enquanto. A paralisia da decisão, ela nos mantém nesse limbo. Ela nos mantém ali. Não avança nem com fé e nem retrocede. A gente está estagnado. Perde as oportunidades. Desperdiçamos os chamados. E aí, pouco a pouco, a gente se esfria. Esfria essa paixão que a gente tem por Deus. Esfria esse amor que a gente um dia sentiu. Se eu falar aqui, nossa, quem ama a Deus? Nossa, todo mundo vai levantar. Eu sei.
Mas aí, analisa você, qual é o tamanho do seu amor por Deus? O quanto você tem entregado a tua vida para Ele? O quanto você tem dedicado a sua vida por Ele? E aí, quando a gente vive dessa forma, a gente está ali no limbo, é justamente onde Jesus falou e rejeitou, lá em Apocalipse que a gente falou, né? O morno. Não é frio nem quente. Terceiro ponto. Nessa erosão da memória espiritual, a gente faz uma troca de responsabilidade, uma transferência das responsabilidades. E essa é a armadilha sutil e perigosíssima também. Porque, em vez da gente assumir que, eu estou com medo. Não. A gente não assume que está com medo, a gente questiona. Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Que foi o caso deles. O povo não virou e falou assim, por que Deus está trazendo a gente para essa terra? Só para deixar a gente morrer pela espada? Eles não apenas duvidaram do poder de Deus, eles questionaram as intenções de Deus. Entre linha, deixando assim, olha, o Senhor é um líder incompetente. Essa transferência da responsabilidade acontece quando a gente não admite a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. Quero ler, os irmãos, Provérbios 19:3, que ele é direto. Ele fala assim, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ou seja, é você o problema da situação, só que você fica bravo com Deus. Você é o problema. Eu sou o problema, né? Para não parecer que eu estou ofendendo, tá? Eu também sou o problema da minha vida. Quando nós enfrentamos, vamos dar uns exemplos, quando nós enfrentamos dificuldades financeiras, em vez da gente observar a nossa mordomia, porque às vezes é isso, às vezes a gente gasta com coisa que não precisa naquele momento. Em vez da gente analisar a nossa mordomia, em vez da gente analisar se a gente está progredindo no trabalho, se a gente está fazendo algo no trabalho para crescer e por assim ganhar mais, ou mudar, né, de lugar para poder ter um salário melhor. Não, a gente olha e fala assim, olha, por que Deus está permitindo acontecer isso comigo? Por que Deus permite eu passar por necessidade? Mas se você não olhou para você, tem coisa que você pode cortar. Quando um relacionamento ele não funciona, a gente culpa Deus. A gente fala, o Senhor não me deixou claro. O Senhor não deixou claro a situação. Eu não sabia se era da sua vontade ou não, é culpa do Senhor. Importante. Quando os nossos filhos se afastam da fé, a gente questiona se Deus está no controle. E a gente não olha para ver se a gente é o exemplo. A gente não olha para ver se a gente está dando diferença dentro de casa. Quando a nossa carreira não decola, como eu falei, a gente acusa Deus, fala assim, Deus me esqueceu. Não está acontecendo nada na minha vida porque Deus não me ama. E a gente esquece de olhar e fala assim, poxa, mas você não está fazendo nada. Você quer um emprego, mas não saiu do sofá, você não saiu da cama, não saiu da cadeira, não se levantou. Essa mentalidade, ela coloca a gente numa situação perigosa. A gente fala mais ou menos assim, Senhor, o sucesso é responsabilidade sua, só que as escolhas são minhas. Olha só que engraçado. Legal, né, fazer assim. A gente começa a trocar os papéis, inverter. Minha mãe sempre falava, é a linguiça dando ordem pro cachorro, né? É as coisas ao contrário. Tem outros aí, né, também, outros termos. Esses 3 processos que acontecem na nossa mente são os nossos inimigos. Invisíveis, mas verdadeiros. E eles agem aqui, no meio do caminho. Eles não agem no início. Você nunca vai... Você pode ver, observe, uma pessoa que acabou de conhecer a Cristo. Ela é a pessoa mais legal da terra. Nossa, ela aí quer sair correndo. Vamos pegar e vamos espalhar a mensagem do Senhor. Sai correndo, se deixar, deixa correr pela rua, gritando. Tá fervorosa. Ela não pensa nisso. Esses problemas acontecem no meio do caminho, onde todos nós estamos ou vamos por passar,
porque a gente quer chegar na eternidade. Então é o meio do caminho. E aí a gente, ok, identifiquei esses 3 mecanismos. Beleza, eu identifiquei os 3 problemas. E eu sei que eles acontecem aqui, no meio do caminho. Agora eu preciso entender uma coisa, o que Deus espera então de mim? E a resposta é simples. Não é evitando o meio do caminho. Olha só. Não é voltando para trás. Não é abandonando a missão. Não é abandonando o seu relacionamento com Cristo. Não é deixando as coisas de lado. É continuar. É agir. É continuar seguindo no caminho. E aí, eu trouxe mais 3. Se a gente trouxe 3 mecanismos, eu trouxe 3 soluções de cada um. Para o primeiro, cultivar uma memória espiritual saudável. Se a distorção da memória é o primeiro inimigo nosso, a gente tem que desenvolver um hábito de lembrar das coisas boas de Deus. Vamos ler aqui, ó. Salmos 77, versículo 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. A chave aqui é recordar. E não é uma lembrança nostálgica. É uma recordação da fidelidade de Deus e constante. É cultivar um hábito de gratidão. Seja, por exemplo, conversando com as pessoas, orando, lendo a palavra, meditando. Você precisa criar um hábito de gratidão. De forma que a gente possa recordar com detalhes como Deus agiu e tem agido na nossa vida. Aí vem um ponto importante. Não romantize a sua vida antes de Cristo. Ai, porque, nossa, eu era da pá virada. Está romantizando, meu irmão? Você romantizou. Às vezes parece que a gente tem mais vontade de ser o que a gente era do que ser uma nova pessoa. Não romantize. Mas celebre sua transformação. Sim, olhe para trás e fale assim, eu era horrível. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu era assim. Mas hoje eu percebi que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Relembre. Não romantize. Em vez de lembrar dessa falsa liberdade que você tinha para pecar, lembre-se da libertação que Cristo trouxe para você dos seus pecados. Os seus pecados, eles te aprisionam. Lembre da libertação que Cristo trouxe para você. Da libertação que Cristo fez para você não estar mais preso àquele pecado. Em vez de sentir saudade dos velhos tempos, cultive gratidão pelos novos propósitos que Deus tem para você. E Deus coloca na sua vida. Segundo ponto. Pratique a decisão baseada na fé, não nas circunstâncias. Se a paralisia da decisão ela nos imobiliza, nós temos que aprender a tomar decisões com base na palavra de Deus. Josué 1, versículo 9. Fala assim, ó. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que isso significa? Significa que nós devemos saber o que a Bíblia nos ensina. E decidir viver essas questões e não deixar as circunstâncias mudar a nossa direção. Quando Deus já falou algo, não precisa orar para confirmar. É claro que já é para fazer. Se Deus já falou com você, assim, olha, eu quero que você vá por este caminho. Não precisa orar, fala assim, Deus, confirma para mim se é isso mesmo. Vai e faz. Está dentro da Bíblia? Está dentro da palavra de Deus? Faz sentido? Vai e faz. Deus já te deu. Deus já falou. Para de esperar condições perfeitas para você obedecer a Deus. Para de esperar condições ideais para você, olha, agora sim eu vou me entregar de fato. Não tem situação ideal. A situação ideal é agora. Enquanto existe a graça. Se Ele já te chamou para algum ministério, começa de onde você está. Ah, mas eu não sei. Começa. Se Ele te convenceu sobre um hábito que você precisa deixar de lado, deixa de lado. Se Ele te mostrou uma área que você precisa crescer,
Não espera sentir vontade, vai pela fé e muda. A obediência, a gente aprende isso quando é criança, né? Você não é para você obedecer porque você quer ou não quer, porque você acha certo ou não acha. A obediência não é questão de emoção, ela não depende da sua emoção. Ela depende de uma decisão consciente de confiar em Deus. Às vezes, você vai obedecer à voz de Deus mesmo estando chateado ou bravo com a situação. Porque não depende da sua emoção. Depende do que você falou e firmou com Deus lá atrás. Você confia nele? Firmou isso com ele? Entrega e vai. Terceiro ponto. Assuma a responsabilidade e busca a parceria de Deus. Se a transferência da responsabilidade nos coloca contra Deus, a gente precisa aprender a trabalhar em parceria com Ele. Vamos ler Filipenses 2, o versículo 12 e o 13. Porque lá ele nos ensina o seguinte, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O que isso significa para a gente? Que eu preciso reconhecer que Deus trabalha através da cooperação ativa. A gente não tem que fazer como primeira pergunta, por que Deus permitiu isso? A gente tem que fazer como primeira pergunta, o que Deus quer que eu haja? Como Deus quer que eu responda nessa situação? Para de colocar Deus na posição de réu. Ele não é o réu dos seus problemas. Coloca Ele como um auxiliador das soluções. Um ajudador. Se suas finanças estão apertadas, vamos dar um exemplo. Busque sabedoria em Cristo. Trabalhe em prol disso, dignamente. E ore para que Deus te instrua. Se seu casamento está numa crise, examine o seu próprio coração. Mude o que você pode fazer e deixa que Deus vai fazer a parte dele. Se seus filhos estão se desviando, avalie o seu exemplo, meu irmão. Dedica mais à oração e mais tempo com eles. Em vez de apenas ficar questionando, olha, Deus não age na minha família, Deus não age nas minhas finanças, Deus não age no meu relacionamento. A parceria com Deus significa que você assume sua parte de responsabilidade, enquanto Deus tem a parte dele, e Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Faz o seu. Responde o seu. Se falhou, observe. Muitas das vezes, quer dizer, 100% das vezes, é culpa nossa. Ai, mas não, é culpa minha. Deus, meus irmãos, não nos chama para resistir de uma forma mecânica, de uma forma automática, de uma forma, Não. A Bíblia ela já revela, e a gente já falou, que o meio do caminho ele não é um obstáculo ao crescimento. Ele não te impede de crescer o meio do caminho. Ele é o lugar onde você cresce. É aqui que você vai amadurecer. É o melhor momento para você conhecer a Deus, não é lá no início. No início é mais emoção. Aqui você tem que estar com a razão afiada. Porque é aqui que você cresce. É no meio do caminho. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Paulo ele descreve uma cadeia transformadora. Ele fala, olha, tribulação gera esperança. Esperança, caráter aprovado. Caráter aprovado, esperança. Perseverança eu falei? Eu não lembro se eu confundi. Mas eu vou falar de novo. Tribulação, perseverança. Perseverança, caráter aprovado. E caráter aprovado, esperança. Cada obstáculo é a matéria-prima para o seu crescimento. Cada situação da sua vida é o que você precisa para crescer, para amadurecer e perseverar. Não tem como perseverar sem essas questões, sem os obstáculos naturais do meio do caminho. É por isso que Israel estava no deserto. Gente, não é questão geográfica. Não foi para chegar em Canaã.
geograficamente, não é. Mas é para que aquele povo pudesse se tornar e aprender de alguma forma como ser um povo de Deus, como ser um povo próximo de Deus. O deserto era o laboratório de Deus, vamos dizer assim, para trabalhar na vida de cada um. O deserto não era um desvio do plano. Ele é o plano. A nossa caminhada com Cristo, ela vai ter dificuldade. Só que você começa a observar de outra maneira. Observe que as dificuldades e os problemas não são questões aqui, não. As dificuldades e os problemas são as evidências de que Deus trabalha para nós, para o nosso crescimento. E eu vou te falar mais uma coisa, a fé que persevera, ela não precisa de confirmação diária para continuar. Olha só. Se você tem fé, você já decidiu fazer isso, mesmo que as coisas digam ao contrário. A fé é isso, é você colocar e falar assim, eu vou seguir em Cristo, mesmo que tudo pareça errado, mesmo que tudo pareça que não está fluindo, mesmo que tudo pareça que vai cair, desmoronar, eu coloquei isso no meu coração, e eu vou seguir. A fé é assim. Ela não está no sentimento, não está na emoção, ela está na razão. E é muito importante a gente entender que a fé, ela nos faz entender que nem todo avanço que a gente dá, principalmente na nossa jornada com Cristo, vai ter aplauso. Nem todo avanço vai ter uma situação de, nossa, parabéns, não. Mas a gente tem que ter certeza, e a nossa fé faz isso, é que cada passo, ele é um passo firme, construindo um futuro eterno com Cristo. Cada passo que damos em fé, nós criamos um caráter eterno. Tiago 1, versículo 12, ele reforça essa perspectiva. Feliz é o homem que persevera na provação, porque, depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A perseverança, ela nos torna um participante de um processo em que Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, o meio do caminho, ele é uma lição muito clara. Que o meio do caminho, ele não é residência, ele é passagem. E cada passo no meio do caminho, mesmo que pareça repetitivo, mesmo que pareça sem um progresso visível, traçamos uma rota para a eternidade. Então, avance. Eu quero finalizar lembrando um ponto muito importante. A vida cristã parece ser uma arrancada de corrida, onde o que importa é começar bem, né? Parece que não, eu vou disparar e vamos embora. Mas não, a vida cristã, ela é uma maratona. Não é rapidez, é constância. Não é velocidade, é ritmo. E a constância vale infinitamente mais do que o gás que você deu lá atrás. O meio do caminho, então, não é um caminho que você tem que evitar. Não é uma fase que a gente vai evitar. Mas é aqui onde a nossa fé se torna real. É onde nós aprendemos que seguir Jesus não é sentir. Não é só sentir. Em vários momentos, vou ficar emocionado com uma situação, e ultimamente, eu já tinha falado isso para os irmãos, eu estou chorão, né? Qualquer situação está me deixando emocionado, né? Eu acho que é por conta do The Chosen, que a gente assistiu pra caramba, assim, um atrás do outro. Então, eu estava assim, emocionado por tudo. A tia está aqui, até não sei se eu tinha comentado. Eu tinha ido lá na igreja da minha tia Elisângela, e as crianças fizeram aquela peça, uma peça, assim, sem palavras, com uma música. O que tinha de acessórios e tudo mais, era tudo simples. Por exemplo, para simbolizar Jesus, era só uma faixa, né? O caminho, abrindo o mar vermelho, andando sobre as águas, eram uns tatames azuis, sabe? Mas foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. E eu estava ali e eu falei assim, eu não posso chorar porque o tio Rogério está aqui. E aí
né? Eu vou ter que me controlar. Aí, eu acho que a Fê olhou para mim, eu não sei. Alguém olhou para mim e falou assim, você está chorando? Eu falei, não, é que tá meio ruim aqui. Tá claridade, porque era de manhã, né? Mas isso não significa que, porque eu senti, Jesus está aqui. Tá sim. Mas se você não sentir também, Jesus está aqui. Se você não sente nada, não significa que Jesus não foi embora. Ele está aí. É só prestar atenção. Então, seguir Jesus não é sentir. Não é também se sentir bem todo dia. Vai ter dia que a gente vai estar mal e está tudo bem. É normal. Seguir Jesus é permanecer fiel quando a gente não sente nada. É continuar caminhando, mesmo não vendo para onde a gente vai, mas ouvindo a voz de Deus. Apocalipse 2:10, ele fala eu queria só um trechinho dele, que ele fala assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, a fidelidade, ela não é emocional. Deus não requer isso, Ele quer constância na caminhada. É escolher avançar quando tudo dentro de nós grita para você parar. Quem atravessa pelo meio do caminho sem desistir e continua atravessando, porque o meio do caminho a gente já sabe, né? Para aquele povo, essa é a relação. Para aquele povo, essa história saiu do Egito, foi pelo deserto, em direção a Canaã. A nossa trajetória deixou o nosso passado. Estamos construindo as nossas questões para a eternidade, para juntos morar com o Senhor. Então, nossa Canaã aqui, nesse exemplo, é a eternidade. E nosso Egito é da onde nós viemos, da onde Deus nos salvou. E quando a gente escolhe avançar, e continua avançando, não temos só marcas das batalhas, não temos as marcas somente dos problemas, mas a gente tem as marcas de Deus, da presença constante de Deus em vários quilômetros dessa vida, em vários quilômetros que nós já percorremos. Por isso que Paulo ele fala lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não está falando assim, olha, foi fácil. Ele falou assim, eu fui fiel. Eu fui fiel. É isso que devemos fazer. Ser fiéis a Deus. O nosso chamado hoje, o seu chamado hoje, ele é inegociável, meu irmão. Não volta para o Egito, você não vai voltar para o Egito. Não monte um equipamento, uma casa no meio do caminho, no meio do deserto. E não abra mão da terra prometida, não abra mão da sua eternidade. Da eternidade que Deus preparou para você. E nós seguimos, porque como a gente já leu, eu gostaria de ler para a gente encerrar. O Hebreus 10, o versículo só o 39. Nós seguimos porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Meu irmão, não para no caminho. Porque Deus não terminou a obra que Ele tem na sua vida e através da sua vida. Você é importantíssimo para essa obra de Deus aqui na terra. Então não pare no meio do caminho. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus nos auxilie nessa jornada das nossas vidas. Senhor, te agradecemos mais uma vez e te agradecemos por esta palavra, Pai. Senhor, que possamos analisar as nossas vidas, Pai. Que possamos analisar essa jornada que estamos tendo e fazendo. Pai, de imediato já te peço, tire qualquer vontade nossa de voltar atrás. Tire, Pai, a vontade de largar tudo. Tire a vontade de abandonar o Senhor. Nós não queremos abandonar o Senhor. E nos ajude, Pai, a entender e buscar o que o Senhor quer como resposta das nossas vidas no meio do caminho, no meio dessa jornada que estamos percorrendo. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos instrua, nos capacite, Pai, e nos dê mais fôlego para continuar dia após dia. Que a nossa fé, ela cresça e cresça
dia após dia, Pai, para que possamos juntos caminhar para a eternidade. E eu sei, Pai, que ela virá e não tardará. E nesse dia estaremos felizes porque completaremos a nossa jornada, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas ao nosso Deus.